Oi, professor! Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Mas enfim, a gente veio apresentar o trabalho sobre o pan-africanismo que é o que o senhor passou pra gente. Falar um pouquinho da África, falar um pouquinho de muitas coisas, entendeu? Vamos começar então pela definição de pan-africanismo, que é nada mais nada menos que uma teoria libertária que procura a unidade e a autonomia dos povos africanos e afrodescendentes. Também é o combate à desumanização imposta pelos sistemas coloniais e escravistas às populações negras do mundo, compreendendo a população negra como parte de uma identidade cultural, política, econômica e social de povos que vivem ou são originários do continente africano. O pan-africanismo é uma ideia que propõe a união dos povos africanos. É uma maneira de mostrar a força desses continentes e fazer com que esses povos sejam ouvidos e mostrar que eles têm muita força diante das outras nações, mesmo com tanta dificuldade. O pan-africanismo já era praticado pelos africanos, mesmo antes dessa palavra existir. Os africanos eram muito solidários entre eles, durante todos os períodos em que eles foram colonizados. Dessa forma, usando a solidariedade, eles permaneciam unidos e conseguiam sabotar e desgastar e até mesmo revolucionar as relações entre os colonizadores e os colonizados, como foi o caso da Revolução do Haiti. Dois nomes são muito importantes para o pan-africanismo: Marcus Garvey e W.E.B. Du Bois. Eles pensam de maneiras diferentes sobre a realidade do continente africano. Marcus Garvey, um jamaicano migrado para os Estados Unidos, criou um tipo de pan-africanismo messiânico, apoiando-se em primeiro lugar na forte presença do cristianismo entre os negros do Caribe e Estados Unidos, ambos colônias ou ex-colônias inglesas e, portanto, protestantes. Em segundo lugar, no movimento de imigração muito forte entre os negros do Caribe, Garvey fará uma reinterpretação da Bíblia a partir da realidade de vida pelos negros da região. Para ele, os negros são o verdadeiro povo de Israel, cativo na diáspora, o sequestro da escravidão, o racismo pós-escravista, o desemprego e as drogas, a exclusão política e etc. E assim como Moisés organizou o retorno dos hebreus para Jerusalém, Garvey propunha a unidade política e o retorno dos negros para a África, a verdadeira Jerusalém. Esse retorno não seria apenas físico, mas apresentaria um horizonte político a todos os negros do mundo. Os que não retornassem poderiam lutar por independência política, financeira e cultural nos países em que vivessem. O movimento garveyista foi muito forte. Chegou a contar com milhares de filiados nos Estados Unidos e Caribe. Muitos, nesta época, conseguiram fazer a travessia de volta, compondo a população de um país chamado Libéria, de Liberdade. É a região de Serra Leoa, do filme Diamante de Sangue, que viveu uma série de ditaduras sangrentas durante o século XX. O que eu acho interessante é que o garveyismo foi muito importante em uma série de lutas na região do Caribe, incluindo a Jamaica, sua terra natal. Durante a década de 60, o nacionalismo negro, de inspiração garveyista, ganha muita força da Jamaica, configurando-se ao lado do socialismo, como os dois principais movimentos de independência da Jamaica.
E é exatamente nesta época que surge o grupo Rasta, que é um movimento que ele não só debate, como eu posso dizer, a luta negra diária, mas também ele debate muito a religião, pois ele é um grupo cristão judaico. E ele tem como um dos membros líderes barra fundadores Garvey, que foi Marcus Garvey, que foi um ativista negro e também ele ele tinha alianças com os Estados Unidos, e uma coisa que vai ser muito criticada no próximo filósofo do pan-africanismo. E ele escreve e todo mundo via ele como um messias, pode-se dizer, porque ele escreve um livro que se chama O Retorno à África, que diz às pessoas sobre as religiões da África e até mesmo sobre Jerusalém. E outro muito importante filósofo que é muito importante para o pan-africanismo é o Webb Du Bois, pois ele criticou duramente Garvey por sua aliança com os norte-americanos. E também, como todo mundo não idolatrava, mas via ele como um messias. E ele dizia que primeiro ao passo da luta negra, você tinha que lutar contra o imperialismo. Uma coisa que eu acho que está certa, pois ele diz que o imperialismo não é um processo econômico, e sim ele envolve a política, os processos mentais, sobre culturas e etc. Ou seja, ele diz que o imperialismo não é só um processo, ele não é só processo econômico, e sim um processo mental, um processo que envolve praticamente o nosso cotidiano. Com a observação da Revolução Russa, com a resistência da Etiópia sobre o colonialismo italiano, também com a participação em massa de negros nas guerras mundiais, e também com os muitos panafricanistas estarem muitos pensadores pan-africanistas estarem na França ou na Inglaterra, que foram os países que mais participaram da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O grupo, com todas essas ideias, se juntou e se tornou muito mais forte, tendo muito mais voz na década de 60. Com o fortalecimento do grupo, foi meio que um estopim, podemos dizer, para acontecer as guerras da libertação do continente africano. As três linhas políticas que existem na África do Sul é a Rasta, a Backlash e a Ebook Sign Solutions. O movimento Rasta é um movimento forte aqui na África do Sul, principalmente em Johannesburg, contando com uma quantidade expressiva de adeptos e a partir dessas diversas tendências, teorias filosóficas. A outra organização que tem é o Backlash, uma organização pan-africana que se baseia nos ensinamentos de Steve Biko, estruturando-se a partir da busca de autonomia negra, seja política ou cultural. O termo Backlash é um trocadilho com a ideia de que limpar e torná-lo mais claro ou mais branco, ou a ideia de que mais branco, mais limpo. Seria algo parecido como denegrir. A organização desenvolve ações em diversas áreas sociais, tendo como base principal o trabalho de conscientização da comunidade negra nas townships. A Bookshine Solutions, a outra organização pan-africanista, tem como linha central a atuação, a conscientização das comunidades negras e a mobilização da juventude para o despertador de uma consciência negra. Existem outras linhagens políticas entre os movimentos. E outros movimentos, que não apresentam essa consciência de unidade política. Mas achei interessante também frisar que, essas três que se pautaram numa estratégia de atuação que não se prioriza. Ao contrário da maioria do movimento negro brasileiro, né? A participação em conferências governamentais ou até mesmo a obtenção de cadeiras em cargos secundários da administração estatal.
Existe também uma consciência entre esses grupos que o Estado é mais um tipo de gestão, um tipo de interesse de gestão que gera, né, classes dominantes e que o relacionamento com, mesmo de uma forma racista e capitalista, que é uma sociedade que, tipo, tá estruturada baseado nisso. Embora estratégico, mas nem sempre é o verdadeiro objetivo. O principal para essas organizações é o trabalho de mobilização da comunidade negra em torno dos dois princípios pan-africanistas, a solidariedade e o anti-imperialismo do político-econômico, cultural, espiritual, etc. Mais vivo aqui do que mais podia imaginar. Acredito que nós, do movimento negro brasileiro, temos muito que aprender com essas experiências históricas e presentes. Se quisermos de um fato enfrentar um radical das relações sociais racialmente estabelecidas. Então foi isso, professor. Espero muito que você tenha gostado. A gente priorizou bastante no pan-africanismo. A gente estudou bastante também. Foi muito tranquilo trabalhar com o pessoal, né? O trabalho foi feito por mim, pela Gabi, pelo Vitor, pelo Pedro, pelo Andy e pelo Roger. Foi bem tranquilo, a gente conseguiu fazer tudo certinho. Obrigada pela chance. E é isso, professor. Bom dia, boa tarde ou boa noite pro senhor. Tchau, tchau.